coloquei para gravar. Tá? Então, pessoal, agora a gente vai entrar na aula 3 da unidade de introdução ao geoprocessamento, focado, né, no geoprocessamento, conceito e uso. Então, a gente já viu uma parte introdutória do que é geoinformação, informação geoespacial. A gente viu a cartografia, que faz esse processo de coleta, né, desses dados e a geração desses documentos cartográficos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o geoprocessamento. Bom, voltando ao que a gente viu lá na primeira aula sobre introdução à geoinformação, a gente viu que, né, o dado e a informação geoespacial é aquele que vai se distinguir essencialmente dos outros pela componente espacial, né, que vai poder associar cada entidade ao fenômeno de uma localização na Terra. E a gente viu que a maioria dos aplicativos, né, principalmente aqueles serviços baseados em localização, nos smartphones, nos aplicativos hoje em dia, de uma forma geral, eles vão trabalhar com 3 componentes básicos: o mapa, a inteligência desse mapa e a posição. Tá? Então, esse mapa que a gente viu na unidade 2, né, de cartografia, ele vai a partir de um retrato do espaço que eu vou mapear, vindo de uma fotografia aérea, de uma imagem de satélite. Eu vou desenhar, eu vou, né, identificar os elementos, reconhecer esses elementos e simbolizar esses elementos num documento cartográfico. O outro elemento é dar inteligência para esse documento cartográfico. Eu vou armazenar ele num banco de dados para que eu possa utilizar eles, tirando informações inerentes àquela aplicação naquele espaço que está sendo buscado. Né? Então, se é um rio, que rio é aquele, se é uma estrada, que estrada é aquela, como é que ela funciona, se é uma vegetação, que tipo de vegetação, se tem uma população ali localizada naquela região e assim por diante. E o terceiro elemento era a posição, né? Que a gente viu que também o documento cartográfico ele te dá uma posição, mas para você levar a sua posição para o documento cartográfico, você hoje utiliza, né, os sistemas GNSS, que são formados, né, por um conjunto de sistemas de posicionamento, onde o GPS é um desses. Tá? Hoje a gente reúne isso tudo, como a gente viu, nos smartphones, né, principalmente no nosso dia a dia, nos smartphones, onde eu vou ter mapas, onde eu vou ter uma inteligência desses mapas, onde eu vou ter posicionamento, rotas possíveis de serem geradas a partir da posição. Tá? E aí entra a questão, bom, vou ter sempre, lembrando disso, eu vou ter sempre hipótese a ser respondida, um problema a ser solucionado. Né? Então, muitas vezes, e aí a gente já começando a trabalhar com exemplos para isso, muitas vezes eu vou ter que zonear, no bom sentido, fazer um zoneamento, né, da área que eu estou atuando, para saber o que eu posso fazer, quais são as características de cada recorte da minha área. Eu vou ter ações diferentes. Exemplo disso, isso aqui é o município do Rio de Janeiro, né? Em que aqui é um macrozoneamento desse município, onde ele divide o município do Rio de Janeiro em áreas para que tenha ações diferentes. Então, eu poderia estar aqui, olha, essa área vermelha que está aqui, né? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Pega desde a ilha, Fundão, centro, aqui a zona sul, né? Até aqui. Ops, foi para o lado errado. Essa área aqui é uma área consolidada, né? Com patrimônio cultural e natural de grande valor. O que eu preciso fazer nela? Necessito de controle do andamento, do adensamento e da intensidade do uso para não ultrapassar as capacidades de suporte. Então, eu estudo aquela região através de um conjunto de dados, estudo o município como um todo, conjunto de dados em relação à sua população, à densidade, à renda, às informações de natureza do patrimônio cultural e natural daquele país, onde estão as florestas, onde tem os principais pontos turísticos. Eu faço todo um levantamento desse e, partindo da análise desse dado, eu vou criar essas zonas, certo? Sendo qual é a diferença disso? É que eu estou fazendo essas análises espacialmente. E aí você vai ter outras zonas associadas. Essa amarela aqui, que pega bem a zona norte, vindo até aqui em cima, né? São áreas consolidadas também em relação a outras, mas ela ainda tem
um potencial para adensamento. A outra já está no limite. Essa já tem um potencial para adensamento. Então, a ação, o olhar ali é diferente para aquela vermelha, aquela área vermelha. O olhar ali é diferente. O olhar nessa área amarela, olha, ainda pode, e aí eu preciso dotar ela de condições para que ela chegue em um determinado adensamento com qualidade. Né? Ela tem infraestrutura, né, mas ela vai precisar de investimentos em saneamento, em habitação, né, em equipamentos sociais. Então, você faz, a partir dessa coleta de dados, faz a interpretação, espacializa isso, esses resultados, para criar esses zoneamentos. Né? E outros exemplos, essa área verde aqui. Né? Áreas de conservação e preservação ambiental, com fragilidade e vulnerabilidade social ambiental e de baixa intensidade de ocupação. São áreas que são preservadas, né? Florestas do município, elas têm um nível de preservação. Então, já sei que nesta área, e eu estou vendo isso espacialmente, eu preciso ter um olhar diferente de um olhar que seria na área vermelha ou na área amarela. Né? A mesma aqui nessa área laranja. Né? Áreas com grande vulnerabilidade social e pouca infraestrutura. Ou seja, diferente da amarela, ela tem uma vulnerabilidade social vindo das informações socioeconômicas daquela região, né? Vindo de informações da infraestrutura necessária para ali, escolas, hospitais, sistema de transporte, saneamento, que tem um outro olhar. Eu tenho um olhar diferente para aquela região. E, por fim, essa outra área aqui, pega né, Jacarepaguá, Barra, Recreio, talvez um pedaço aqui também, são áreas com carência de infraestrutura e alta vulnerabilidade ambiental, ou seja, elas têm ali uma característica ambiental que, se dependendo do processo ocupação, ela é frágil, ela pode ser degradada muito mais rápido do que o local, né? Está com um crescimento populacional, né, dentro de áreas que têm uma vulnerabilidade ambiental grande. Então, esse exemplo diz o quê? A partir de um conjunto de dados, certo? Eu vou analisar esse conjunto de dados e eu vou espacializar esses resultados para criar esses macrozoneamentos do estado, para que eu possa do município, para que eu possa ter indicativos, certo? Para o processo de decisão. Então, se eu voltar para o que a gente falou na aula 2, né, em que eu tenho o espaço que está ali, o espaço é o município do Rio de Janeiro. O produtor do dado, o produtor do mapa, ele vai coletar esses dados, ele vai representar esses dados coletados, vai codificar, o usuário vai interpretar esses dados e vai criar esses zoneamentos, né, para apoio a tomadas de decisão. Ok? Então, né, como chego a esses resultados, e aí como é que eu pego a partir desses dados, como é que eu chego ao resultado daquele macro zoneamento, né? Então, eu vou ter um conjunto de dados: população, renda, infraestrutura, parques nacionais, tipos de vegetação, tipos de solo, tipos de ocupação. Como é que eu pego aquele conjunto de dados e chego naquele resultado do macro zoneamento do município? Tá? Identificando, olha, em cada região eu vou ter ações diferentes. Eu faço isso, como a gente viu na primeira aula também, jogando a moedinha para cima e decidindo, ou eu vou partir, né, de técnicas, de um conjunto de dados e técnicas e tecnologias, né, principalmente as geotecnologias, para poder gerar essas informações para o processo decisório. Então, quando a gente está falando de geoprocessamento, né, a gente está falando, se a gente pensar nele, eu estou me referindo, se remete diretamente à Terra e às questões do espaço geográfico, e o processamento, né, que associa-se à sua a questão mais contemporânea, né, de computacional, das questões de tratamento desse dado. Né? Como eu trato esse dado para gerar a informação que eu quero. Então, o geoprocessamento é o tratamento desse dado que tem a componente espacial e seus significados, né, para a geração de uma informação geoespacial, que tenha também essa componente espacial no processo, no conjunto dessa informação. Né? Então, o geoprocessamento é o processamento de dados geográficos com o objetivo de produzir informações que permitam conhecimento sobre aquele espaço geográfico que está sendo analisado. Né? De uma forma esquemática que a gente está falando, eu tenho o dado, esse dado é processado e ele gera uma informação. Esse dado tem a componente espacial, eu vou ter técnicas de processamento levando em consideração a componente espacial para a geração de informações que também possíveis de serem espacializadas e simular suas correlações, as suas interrelações.
Então, a informação lá, né, essa informação vai contribuir para o conhecimento do espaço geográfico, ela vai contribuir para o conhecimento do espaço geográfico. Então, é isso que eu vou precisar. Eu vou ter um conjunto de dados. E aí a pergunta, né, na verdade, quando eu vou começar o projeto, é primeiro perguntando, ou seja, quais informações vão contribuir para o conhecimento do espaço geográfico? Quais são? O que eu preciso? É a primeira coisa que eu preciso saber. Se a gente for naquele exemplo anterior, eu preciso saber, eu preciso dividir o município do Rio de Janeiro em áreas que estão consolidadas, que eu preciso só fazer a manutenção delas, áreas que ainda têm potencial de expansão, áreas que têm potencial de expansão também, mas têm características ambientais que eu tenho que ficar de olho, áreas que eu tenho que preservar, áreas de baixíssima vulnerabilidade social, né? Então, é isso que eu quero? Então, qual é o conhecimento sobre o território que eu quero? É esse? Beleza. Então, quais são os dados que vão garantir a produção dessas informações que irão contribuir com o conhecimento do espaço? Então, o que vai me contribuir para gerar aquilo que eu quero? População, né, uma sua espacialização, a renda média, cobertura e uso da terra no estado, no município, informações de infraestrutura, né, onde tem escola, hospital. Então, todo esse conjunto de dados vão ser os que vão garantir o processo daquela informação daquelas macro-regiões, tá? Aquele macro-zoneamento que a gente viu. E para chegar nisso, eu vou ter que processar esses dados. Então, como definir as relações e interações entre dados? Como é que vai ser a interrelação entre a população, os dados da população, de densidade, do que for, de renda, com cobertura e uso? Quais são as relações que eu vou precisar para saber? Eu tenho áreas onde eu tenho floresta natural e eu tenho população ali dentro? Ou eu tenho áreas natural e eu tenho uma quantidade de população em volta? Essas áreas florestais já têm uma área de proteção? Então, eu começo a interligar essas relações para produzir a informação que eu quero. Então, onde tem uma densidade demográfica tanto, não tem nenhuma área protegida, eu tenho uma quantidade de infraestrutura suficiente para que aquilo vai me caracterizar uma região, certo? Então, eu vou definir esses critérios. Tudo bem? Tá? Tá tranquilo, professor. Ok. E aí, a gente simplificar essa questão, a gente não tem como fugir, acho que é de toda toda aula de geoprocessamento, toda palestra de geoprocessamento, sistema de informação geográfica, usa esse exemplo. Eu não vou fugir desse exemplo, eu vou usar esse exemplo, que foi um exemplo que marca, esse olhar para o processamento, esse olhar para o uso do dado geoespacial em processos decisórios. Tá? Então, esse é o médico John Snow, que ele é conhecido como o pai da epidemiologia moderna, né? Em que ele, principalmente em relação aos estudos que ele fez associados à doença como a cólera e a peste negra. Quando ele, né, em 1800, ele se utilizou de algumas ferramentas de um olhar sobre o território que foi muito interessante nas suas análises, né? E principalmente que gerou a publicação, né, de um artigo chamado Relações Diretas entre o abastecimento de água no bairro do Sorro, né, e a epidemia de cólera que ocorreu em 1854 na capital britânica. Então, como é que ele faz essas relações? Como é que ele chegou nisso? Então, quando se tinha nessa época um alto índice, né, da epidemia de cólera, se começou a pensar o que gera essa epidemia, qual é o fator que gera essa epidemia. Então, ele tinha uma hipótese que poderia ser a água. Né? Como eu comprovo essa hipótese? Aí, primeira coisa que ele fez, preciso de um mapa e taxinha. Claro que ele não falou isso, estou botando aqui só para a gente ilustrar. Ele pediu um mapa e pediu taxinha. Nem sei se taxinha, como taxinha, como existia na época, tá? Mas só para a gente ilustrar. Ele pediu um mapa, se prendeu o mapa na parede, né, do bairro de Sorro, e se plotou nesse mapa de Sorro todos os endereços das pessoas que chegaram a óbito por cólera. O que ele fez aí? Ele georreferenciou essa informação.
Por que ele georreferenciou? Porque ele pegou essa informação, provavelmente era um caderno anotado, e ele deu posição usando um documento cartográfico. Ele foi lá e marcou no documento cartográfico um endereço, né, onde morava cada uma dessas pessoas que foram a óbito por cólera. E a outra ideia dele foi assim: bom, agora eu quero saber aonde tem os poços de água em que as pessoas buscam a água, né, para o seu abastecimento. Onde tem? Então, vou lá e marco. Né? Então, são esses lugares onde você tem os poços de água, que era a hipótese que ele queria comprovar. E aí ele começa a analisar aquilo ali. Né? Então, se a gente olhar, levar para aquela parte introdutória, ou seja, aonde tem os óbitos e aonde tem os poços de água, são os dados. Agora ele vai começar a processar esses dados. E ele vê, a partir de cada um desse poço, ele faz uma área de cobertura e identifica quantos casos de óbito ocorreram dentro dessa área. E um chamou muito a atenção, que era esse poço aqui específico aqui, em que a maioria dos casos estava a maioria dos casos estava dentro da área desse poço e muitos também, único exclusivamente, né, só afetados por esse poço. Né? Esse aqui você tem áreas de sobreposição, né, mas esse aqui você tem só aquele poço. Ele teve ele gerou a informação, opa, aquele poço ali pode ser o poço que está contaminado. E a ação foi fechar aquele poço, lacrou aquele poço, ninguém mais conseguia consumir aquela água e começou a diminuir a quantidade de casos. Né? Então, pela análise espacial, a partir de uma hipótese que ele tinha uma hipótese, mas ele não sabia exatamente qual poço, qual era, né? Ele chegou nessa decisão, nesse processo decisório de fechar aquele poço. Se ele tivesse um computador, ele poderia ter feito diferente? Provavelmente diferente no que se refere ao teste da hipótese, não. O que você teria ali era poder tratar um volume maior de dados, né, em ambiente computacional. Então, já o processamento não obrigatoriamente a gente está falando de ter um ambiente computacional, mas hoje a gente não pode dizer que não usa, que vou fazer o processamento sem, porque não faz sentido. Né? Então, quando eu trabalho com sistemas computacionais, eu posso processar mais um volume de dados, eu tenho melhor processamento, então eu poderia fazer outros tipos de processamento espaciais possíveis ali dentro daqueles dados que ele estava trabalhando. Eu vou ter também modelos matemáticos mais complexos para serem usados em ambiente computacional. Eu vou visualizar melhor esses dados, então ele poderia, né, se refere a isso, fechar e visualizar só os casos que estavam na área exclusiva. Né? Poderia ter feito isso, sim, eu teria que tirar todas as taxinhas dos outros para analisar, mas depois vou ter que prender tudo de novo. No ambiente computacional isso fica muito mais fácil. E eu posso fazer testes de tendência. Então, se eu tenho ali, dentro desse mesmo desenho aqui, vou deixar isso aqui, identificando o 80, 90, não sei quantos aí, quanto deu aqui nesse estudo, mas vamos imaginar que 80% da população que era atendida por esse poço ficava doente. Se isso acontecer em outros poços, qual o impacto que você vai ter naquele poço? Pode ser que um poço aqui mais afastado, que tem uma menor quantidade de população, tenha um impacto menor. Né? Mas isso eu só vou saber se eu fizer esses testes de tendência. Você, com sistemas computacionais, você poderia fazer isso de uma forma muito mais adequada, muito mais rápida, muito mais precisa. Tá bom? Tudo bem? Tá? Bom, então, para a gente, né, resumir isso, dados. Eu tenho meu conjunto de dados ali. Quando eu processo esses dados, eu vou gerar informação sobre aqueles dados. Né? Gerando essa informação, se eu analiso essa informação, eu vou gerar conhecimento. Vou gerar quais são as relações, aqui um exemplo, né? Quais são as relações que existem em relação dessa informação. Se eu penso, né, se eu foco em algum desse conhecimento para atender alguma questão, ou seja, se eu foco lá no poço da água, no poço de água especificamente, e eu tenho conhecimento de como esses dados, seja do número, né, do endereço dos óbitos, em relação à população, aos poços de água,
Eu gerei a informação, entendi, né? Fiz a análise, tenho conhecimento de como aquilo funciona. E eu fecho aquele poço, né? Ou seja, eu tenho uma ideia, eu foco naquele poço, eu vou gerar uma sabedoria, vou saber que vou confirmar a relação entre o consumo de água e a cólera. Tá? Então, essa é a ideia do processo de conhecimento, da geração de conhecimento, da geração de sabedoria. Tá? A partir do quê? De um conjunto de dados. Então, é fundamental saber o que eu quero, qual é a hipótese que eu quero resolver, qual é a hipótese que eu quero comprovar, ou qual é o problema que eu quero resolver. Eu saber bem isso, para que eu possa ter um conjunto de dados que atendam a isso. Porque se eu não souber direito o que eu quero, eu não vou gerar um conjunto de dados suficiente. Mas também não importa, porque eu não sei o que eu quero. Tá? Mas se eu sei efetivamente o que eu quero e eu não gero um conjunto de dados que atendam, isso eu posso sofrer nesse processo. Porque o geoprocessamento ele não vai melhorar o dado. Ele vai apenas gerar informação baseada naquele dado que você está trabalhando. Se aquele dado tem problema, as informações não vão sair boas também. Tá bom? Ok. Então, baseado nesse conceito que a gente está trabalhando de geoprocessamento, de você processar dados que tenham um componente espacial como sua característica, eu vou mostrar agora duas aplicações reais, né, mais próximas ao nosso dia a dia, mais recentes temporalmente, uma mais até recente ao que a gente tem vivido. Tá? Então, vamos ver esses usos aqui. Isso aqui em 2010 são recortes de jornais de 2010 em relação a um acidente que ocorreu de deslizamento de terra. Se não me engano, acho que foi em Niterói, não lembro aqui, e que saiu em vários locais, né, de vários jornais, essas questões. Ou seja, eu tenho aqui o meio físico, eu tenho, como a gente falou, as suas fragilidades. Chove muito, essa fragilidade é afetada por esse evento. Há uma ação antrópica perto dessa região que tem uma tem uma grande fragilidade, né? E a partir desse evento físico você tem perda de vida, perdas materiais. Então imagina isso aqui também, a quantidade de lama que desce, a quantidade de deslizamento que cai nesse movimento dessa massa toda dentro de uma área com ocupação. Uma questão em relação a isso é que isso não é novidade, né? Aqui é um outro recorte de jornal de 1966. Né? Os mesmos casos, deslizamento, chuva, chove muito, uma quantidade de óbitos associados a isso. Bom, eu tenho esse problema, e é esse problema que a gente precisa analisar. Qual é o problema? Aonde estão as áreas vulneráveis a deslizamento de massa? Porque se eu tenho áreas de vulnerabilidade a deslizamento de massa, eu não vou fomentar a ocupação, seja qualquer tipo de ocupação, né? Como lá acho que em Angra, essa aqui acho que é em Angra, se eu não me engano, sei lá, de cá, é, em áreas de resort, que teve esse problema, ou áreas de população, em moradias. Então, eu preciso saber quais são as áreas que são vulneráveis a deslizamento. Então, isso é o que eu quero. Eu quero saber disso, eu quero ter essa informação. Por quê? Para eu tomar a decisão de não fomentar a ocupação, fomentar ali preservação. Então, ou se há um processo de ocupação, botar sistemas de alerta de chuvas. Então, se eu tenho um índice de chuva que está previsto aumentando, eu tenho que ter toda uma ação para retirada de população. Mas aonde estão as áreas suscetíveis para eu poder atuar? É aqui ou é ali, no outro lugar? Né? Aonde ficam essas áreas suscetíveis? Certo? Eu vou escolher essas áreas suscetíveis de novo, jogando a moedinha para o alto. Então, eu vou precisar de um conjunto de dados que, ao serem processados, possam me garantir ou me dar uma probabilidade muito boa, um nível de acerto muito bom das áreas suscetíveis a deslizamento. Okay? Então, vamos analisar que dados seriam esses.
Um dos primeiros dados a serem usados são os dados associados à geologia, aos tipos de rocha, né? Por quê? Porque dependendo do tipo de rocha, ela tem uma maior potencialidade para deslizamento. Então, se eu tenho aqui um exemplo, né? Áreas que têm tipos de rocha como essa aqui, sedimentares, em que eles sofrem processos erosivos muito mais fáceis, né? E eu preciso mapear esses tipos de rocha, então vários tipos de rocha, aonde elas se encontram, eu vou ponderar o grau, eu vou dar a ela grau de potencialidade. Quais são as áreas que são mais potenciais para deslizamento? Mesma coisa em outros tipos de rocha. Você tem aqui, né, o pão de açúcar, em que o tipo de construção da rocha dele, o tipo de formação da rocha dele, é uma formação que tem pouca potencialidade de deslizamento quando de chuva, porque é uma rocha, né, magmática, ela está consolidada, diferente da outra. Tá? Só isso é suficiente? Não. Eu preciso saber também os tipos de relevo, a geomorfologia que está ali. Né? Então, se eu tenho serras, tem muito mais potencial para deslizamento por causa da sua inclinação, e aí se a gente for comparar, aí já começam as questões de comparação. Pô, mas com geologia, se for uma rocha, não importa se ela é muito íngreme, mas se for uma rocha magmática, a potencialidade dela é muito pequena, como o próprio Pão de Açúcar. Pode ser que tenham outras regiões que não sejam tão íngremes assim, ou seja, não tem essa tipologia de relevo, mas a rocha ali a sedimentar tem muito mais facilidade. Áreas que são mais planas, a potencialidade para deslizamento são menores. Vide aqui é o Pantanal, né? Onde você tem o Pantanal aqui, a potencialidade é muito menor. Onde você tem as cadeias de montanha aqui, de serra, a potencialidade é maior. Ainda com o olhar exclusivo daquele tema. Depois eu vou combinar esses temas. O tipo de solo é a mesma coisa. Tem solos mais fortes, solos menos fortes. Solos que vão segurar mais, reter mais a água da chuva, e solos que vão se desfazer com a água da chuva. Certo? Como você vai ter vegetação. Onde eu tenho mais vegetação, né, eu tenho um fortalecimento daquele solo, eu tenho um fortalecimento para evitar o processo, né, de deslizamento. Então, você vê uma baixa vulnerabilidade em relação à vegetação na região norte, onde você tem as florestas, floresta amazônica. Você já tem, onde tem uma ocupação muito grande, onde você já não tem a vegetação, ou a vegetação não é tão adequada assim, você tem um índice maior de potencialidade a deslizamento. Né? Levando também em consideração isso, a inclinação, então mapa de declinação, de declividade, onde você tem mais declividade, né? Dependendo do que sobe e do quanto ele percorre horizontalmente, eu vou ter o percentual aqui, né, angular aqui, eu vou ter a declividade no terreno. Então, dependendo da declividade, isso já é também um padrão de percentual de declividade apresentado pela Embrapa. Então, é considerado plano de 0 a 3 graus de declividade, é considerado montanhoso de 45 a 75, e quais são os graus de potencialidade de deslizamento que essas declividades apresentam. E, para fechar, não posso deixar de levar em consideração se um dos gatilhos para esse processo de deslizamento é a chuva, os dados de pluviosidade. Aonde chove muito, aonde não chove tanto, né? Aqui, ó, né? Na Caatinga com pouca chuva, na região norte com mais chuva, aonde tem esses graus também de pluviosidade, de potencialidade a deslizamento pela pluviosidade. Então eu tenho aí um conjunto de 6 dados, certo? Que eu vou olhar. Eles são geoespaciais, então estão sobrepostos. Eles, né? Eu sei se aonde tem uma determinada informação, essa é a mesma informação, esses mesmos 4 dados para aquela mesma posição, certo? Então eu tenho esse conjunto de dados. A partir da geração aqui, dos pesos em relação àquele índice aquele grau de potencialidade, onde você tem mais peso, então participa muito desse processo com peso maior, a declividade, né? Depois a morfologia, depois vem geologia e podologia solos empatados, depois cobertura vegetal e depois pluviosidade. Nesse olhar, neste modelo,
neste modelo. Poderia ter outros modelos, poderia ter outros processos de processamento desse dado, mas nesse que foi adotado, vai te gerar este resultado, vai gerar um mapa, né, de suscetibilidade de deslizamento. Aí são as áreas mais suscetíveis a terem deslizamento no país. Tá? Então, aqui é um olhar melhor, você vai ver, opa, eu tenho aqui uma região, a região sudeste, tem bastante áreas aqui também, Santa Catarina tem bastante também, áreas de muita alta suscetibilidade a deslizamento, pelas condições físicas, né, e bióticas, é porque tem a vegetação, daquela região. E aí você pode gerar as estatísticas associadas a isso. Né? Então, no Brasil, eu tenho 5,7% da área do Brasil é considerada de muito alta suscetibilidade a deslizamento. E eu vou ter 34% de muito baixo deslizamento. Certo? Quando eu mudo o meu olhar, quando eu vou olhar para o estado do Rio de Janeiro, o estado de mais da metade do estado do Rio de Janeiro está dentro de áreas de muito alta suscetibilidade a deslizamento. Né? No município do Rio, em torno de 27% de suscetibilidade, de muito alta suscetibilidade a deslizamento. Tá? Claro, eu estou vendo esses gráficos, mas eu posso ver isso espacialmente, porque eu tenho um mapa também. Né? Então, se eu pego, ok, então vamos lá, quero saber a quantidade de população que está dentro dessa área muito alta de suscetibilidade a deslizamento. Ok, eu vou pegar esse mapa de resultado, eu vou botar os setores censitários, eu vou identificar aonde tem setor censitário dentro dessas áreas, eu vou somar a população, posso caracterizar essa população que mora nessas áreas suscetíveis, vou caracterizar socialmente, economicamente, não importa, né? Apoiando os processos decisórios. Tá? Quem quiser olhar um pouquinho mais esses resultados, isso está nessa publicação, né? Foi feito pelo BGE, Sustentabilidade de Deslizamento no Brasil, né? Em que você pode ter acesso a essas informações e analisar e trabalhar. Tá? Eu vou abrir aqui um exemplo aqui para vocês verem. Esse aqui é o banco de dados e informações ambientais que o IBGE organiza e onde estão essas informações para áreas suscetíveis a deslizamento. Aqueles temas, só para vocês terem uma ideia, tá? Professor, esse resultado de suscetibilidade que o mapa está mostrando é por causa do modelo que você mencionou, certo? Sim, sim. Existem outros modelos que apontam resultados que conflitam com eles? Nível Brasil, esse foi o primeiro que foi gerado. Pode ter outros resultados? Pode, sim, se eu mudar o modelo, sim, vai ter outros resultados, provavelmente. Provavelmente não vai fugir muito do que está lá. Por quê? Porque o dado não vai ser muito diferente. Ou seja, o que gera, né, as principais causas que geram o deslizamento de massa é a declividade, né, é o tipo de vegetação que está ali, é o índice de chuva. Você pode mexer nesses pesos, mexer no grau de potencialidade. Então, isso vai variar um pouco, mas não acho que vai variar tanto. Tá? Tipo, a região sudeste vai continuar sendo com maior. Com certeza. Não vai, se você fizer um novo modelo em que a região norte passa a ser a área, então esse modelo está ruim, porque não faz sentido físico ali, né, pelas características físicas ali, elas ser áreas insuscetíveis, entendeu? Mas pode, sim, você mudar o modelo, toda a representação cartográfica é um modelo, todo o processo de produção, né, de um dado é um modelo que você vai. Se você mudar o dado, se você botar um outro dado ali dentro, né, se você mudar a metodologia da coleta, né, alguns dados ali eles têm atualizações diferentes. O que eu quero dizer com atualizações diferentes? A geologia ela só vai mudar um tipo de solo em milhões tipo de rocha, perdão, em milhões e milhões de anos. A vegetação, a gente vê como a gente tem hoje no desmatamento, ela pode mudar muito rápido. Então, pode ser que, mesmo utilizando o mesmo modelo, nesses processos de atualização de dados, isso possa acontecer. E isso entra numa questão fundamental das séries históricas.
né? Então, não só saber que o Rio de Janeiro, ou o Brasil, ou um determinado local tem um percentual muito alto, né, de suscetibilidade de deslizamento, mas também saber que ele está aumentando ao longo do tempo. Ok? Posso fazer ações de mitigação disso? Pode. Né? Se você começa a preservar mais aquele local, né? Mas você não vai mudar na estrutura física, você pode fazer algumas coisas que minimizem um pouco. Tá? Mas são mais ações para informar. Olha, aqui é de risco, então a gente vai ter que. Quem é afetado por essa suscetibilidade? É a população? Como a gente faz para minimizar a ocupação naquelas áreas também? Tá? Esse aqui, quem quiser acessar, é o BDIA, é bdiaweb.ibge.gov.br. Tá? Eu vou botar aqui no chat, se quiser copiar e abrir aí. Onde estão essas informações guardadas. Tá? Então, aqui ó, ele tem aquelas informações daqueles primeiros 4 temas: geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. Tá? E o que a gente chama de consulta em grade. O que é a consulta em grade? Para eu poder integrar essas informações, eu cortei essas informações em células. Tá? Vamos abrir aqui para vocês verem. Então, todo o Brasil está cortado em várias células de 1 por 1 quilômetro. E eu levo a informação desses temas para dentro dessas células. Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui. Então, são de áreas naturais. O que é isso aqui? É uma representação em que eu tenho áreas antropizadas, ou seja, onde eu tenho áreas que já foram antropizadas, já estão completamente, áreas naturais florestais e áreas naturais não florestais. Tá? Cerrado, Caatinga, tem um pouquinho. Isso são células. Se eu for dando um zoom, tá vendo as células? Ela vai, eu tenho vários tamanhos de células, elas vão se ajustando. Professor, desculpa, o que seriam áreas antropizadas? Diga. Entendi. Oi? Áreas antropizadas são áreas que têm ação humana, tá? Ah, tá. Né? Já tem ação humana ali dentro. Então, onde você tem cidades, você tem não só cidades, mas agricultura, certo? Onde não são mais áreas naturais, tá? Entendi. As áreas naturais são áreas. Aí você está dividindo. Você tem as antropizadas, onde tem ação humana, e as não antropizadas. Aí você tem onde você tem floresta e onde você não tem floresta. É outro tipo de vegetação. Né? Cerrado, na Caatinga, são vegetações diferentes. Então você vai vendo, ele vai. Deixa eu só botar uma camada aqui de UF para a gente poder ter uma ideia de onde fica. Está aqui em Minas. Né? Então você tem aqui no Rio de Janeiro, você ainda, conforme eu vou desenhando, porque assim, a célula é um por um, né, quilômetro. Então o sistema também ele já vai trocando o tamanho dessas células, porque se eu fosse botar aqui uma célula de um por um zoom como esse aqui, né, demoraria muito, ficaria muito pesado. Então as células são maiores. Conforme eu vou dando o zoom, ela vai adequando para as células até chegar naquela menor célula que é um por um quilômetro. Tá? A partir dessas células, aqui já é um resultado, né? Você pode fazer várias análises, várias geração de várias estatísticas ali dentro em relação a isso, e várias outras análises com outras informações. Eu botei aqui, né, aquela eu vou trocar aqui, vou tirar, não vou botar aquela que a gente estava vendo de suscetibilidade. Cadê? Vegetação, suscetibilidade de deslizamento. Vendo? Aqui ele me traz, deixa eu botar a camada, deixa eu ver. No Rio de Janeiro, ou seja, toda essa área aqui, para aquele estudo, para aquela metodologia, está dando que são áreas de muito alto risco de deslizamento. Claro, com que precisão em relação a isso? Tá? Em relação ao tamanho daquela célula, 1 por 1 quilômetro. Se eu diminuo a célula, provavelmente eu vou ter áreas que vão estar classificadas diferentes. Mas aqui, dentro daquela célula, a maior informação que você tem, a mais relevante, é que é muito alta. Se eu quebro a célula em 4, pode ser que um cantinho daquela célula, né, seja alta e não muito alta, tá bom? Sim, a região metropolitana tem. Se a gente tiver outros, aí são aí os outros recortes para você poder ver. Aqui não tem, aqui só tem. Só tem. Pode ter bioma, posso botar o bioma aqui, mas aqui o bioma é Mata Atlântica.
Ah, não, peraí, que vai matar aqui tudo. Eu consigo tirar, não quero esse bioma aqui, não. Ah, tá aqui, claro. Tira aqui. Tá? Bom, e aí você vai poder fazer as análises. Existe a publicação, não sei se você já viu, tem uma publicação do IBGE também, que é Brasil 1 por 1, que usa essa mesma malha em relação à população. Né? Em área rural é 1 quilômetro, em área urbana são 200 metros, né? As células. Então você pode trazer aqui dentro. Então você vai ter naquela célula, uma célula dessa qualquer, vamos dar um zoom aqui, tem uma célula pequenininha aqui. Uma célula dessa aqui que está dizendo que é muito suscetível, eu posso também saber a população, saber outras informações no mapa que tem também esse grupo de informação Brasil 1 por 1. Tá? Outra potencialidade em relação a isso é você saber em outros recortes territoriais. Exemplo, vamos voltar aqui. Ó. Eu posso, aqui desse lado aqui, eu posso mudar o recorte. Eu estou vendo o Brasil todo, né? Eu posso, deixa eu até voltar aqui para a estatística aqui. Eu posso ver aqui, ó, estado, Rio de Janeiro. Ele vai me mostrar só o estado do Rio de Janeiro, certo? E aí ele vai recalcular essas informações em relação à área e o percentual só para o Rio de Janeiro. Tá? Como eu posso fazer também para outros tipos de recorte? Exemplo, eu vou aqui vou deixar Rio de Janeiro e eu vou aqui em vegetação, floresta ambrófila. Claro, está aqui os termos técnicos, né, de vegetação, mas existe um dicionário, mas eu vou pegar aqui floresta ambrófila densa, são essas florestas, principalmente da Amazônia Legal, da Amazônia, do bioma Amazônia e da Mata Atlântica. Então, no Rio de Janeiro, deixa eu botar aqui. No Rio de Janeiro, você teria esta área aqui como área de floresta ambrófila densa. Dentro desta área de floresta ambrófila densa, você tem essa ocupação aqui, essa ocupação não, perdão, essas informações de suscetibilidade, ou seja, 70% está ali dentro. Por quê? Porque essa floresta está muito também em área com alto grau de declividade. Tá? Como eu posso saber também outras informações sobre cobertura e uso da terra. Então, aqui eu vou trocar, não vou usar suscetibilidade, eu vou usar cobertura e uso da terra. Em 2018, podia ser em 2016. O que isso está me dizendo? Aquela floresta ambrófila densa original, no estado do Rio de Janeiro, né, eu tenho aqui 7%, quase 8% de área artificial, ou seja, de área ocupada, área urbanizada. Eu vou ter aqui 36% ainda de floresta vegetal, vegetação florestal, aquela vegetação original. Então, a floresta ambrófila densa dentro do estado do Rio de Janeiro, 37% dela está preservada. Tá? E tem aí área agrícola muito pequena, aqui no Rio de Janeiro muito pequeno, pastagem, 5% está sendo usado como pastagem. Esse mosaico de ocupação florestal, ou seja, 45% está deixando de ser floresta, está caminhando para algum uso antrópico, ou seja, ou para a área urbana ou para a agricultura. Bom? Então, essas são as potencialidades que você pode ter do teu conjunto de dados e você gerar. Então, posso gerar uma estatística, eu posso gerar uma informação aonde está, qual é a população que está dentro disso, qual é a renda média que está ali, qual é o nível de escolaridade, o que você vai precisar para entender esse fenômeno, como você vai poder agir sobre esse fenômeno. Tá? Como eu poderia fazer por outro recorte. Vamos botar aqui, ó, bioma, Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica aqui, em relação à floresta ambrófila densa, ela só tem 12%, né, dentro dessa metodologia, dentro dessa precisão de 1 quilômetro quadrado, né, em torno de 12,5% percentual da floresta ambrófila ainda é original. Tá saindo, indo para outro tipo de ocupação, em torno de 40%, já com agricultura quase 20%, área urbana quase 2%, silvicultura 3%. Tá bom? Ok?
Isso em 18, mas eu posso também ter um dado de uma série histórica em 2000 também. Ele recalcula. Você vai. Opa, eu cliquei no errado. Virtude de uso 2000. Eu não lembro, eu não acabei não anotando, mas você tem valores diferentes, tá? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. E para a gente fechar, uma pergunta talvez sim, mas dentro do que a gente está vivendo. Se eu quero saber aonde eu vou construir um hospital que atenda ao maior número de pessoas. Esse é o problema. É isso que eu quero resolver. Eu tenho recurso, eu preciso implantar um novo hospital e aonde eu vou colocar esse hospital para atender o maior número de pessoas possíveis, tá? E aí começa algumas perguntas em relação a isso. Existe uma hierarquia entre as cidades? Ou seja, cidade de maior porte, menor porte? Sim, existe. As cidades se relacionam? Sim. Se você for pensar aqui na região metropolitana, né? Rio, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, né? Tem uma interação muito grande, né? Muitas vezes você vai, eu vou, eu trabalhava no IBGE ali em Parada de Lucas, né? A gente às vezes é no shopping de Caxias, ou seja, a gente muda de município. Então a gente vai consumir serviços em outro município, como outro município vem consumir serviços em outro município. Isso ocorre também para as questões de saúde, ou seja, a população da cidade busca serviços de saúde em outras cidades? Sim, isso acontece, é possível. Né? São Nova Iguaçu, Niterói, Maricá, que são muito perto ali também, região dos lagos, Saquarema, Araruama. Então você tem Silva Jardim, você tem ali as cidades têm uma hierarquia, as cidades se relacionam e a população muitas vezes busca serviços em outras cidades. Isso pode ser um indicador de, opa, peraí, então se eu vou botar, se eu tenho que construir um hospital para atender a maior quantidade de pessoas possível, talvez seja interessante eu botar também numa cidade que não só atenda aquela cidade, mas as outras em volta. Porque já existe uma tendência de deslocamento dentro dessa cidade para a busca de serviços. Isso aqui é um estudo que o IBGE faz da região de influência das cidades, como as cidades se relacionam. Então você vai ver aqui, claro, o Rio de Janeiro, né? A região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Desculpa, o arranjo populacional, não metropolitano. Do Rio de Janeiro aqui tem uma relação direta com Cabo Frio, Saquarema, Nova Friburgo, Campos, Teresópolis, Paraíba do Sul, Petrópolis, aqui, Volta Redonda, Angra dos Reis, até de outras cidades fora do estado do Rio de Janeiro. Num segundo nível, né, ou seja, pessoas de Nova Friburgo buscam serviços, se relacionam, desde comércio, instituição financeira, ensino superior, isso que foi estudado, saúde e assim por diante, como também os municípios em volta de Nova buscam em Nova Friburgo também alguns tipos de serviços. Então você tem uma cadeia, uma rede, né, de influência entre essas cidades. Então, se eu vou pensar aqui, eu posso. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Escrever. Eu posso pensar que esses municípios, criar uma área aqui de influência de Nova Friburgo. Opa, esses municípios aqui buscam serviços em Nova Iguaçu, ou em Nova Friburgo. Então, será que se eu botar um hospital em Nova Friburgo, ele vai atender uma quantidade de população maior do que se de repente eu botar aqui numa outra cidade menor? A mesma coisa para Volta Redonda, ou seja, Volta Redonda também tem uma área de influência aqui. Né? Qual é a população que está ali dentro, nessa área de influência ali, de, de Volta Redonda? Tá? Então, isso é fundamental na montagem dos dados para a geração da informação. Né? É, existe uma. Aqui é né, um certificado aqui de Friburgo, aqui já para serviço, já exclusivamente para busca de serviço.
né, já um resultado aí de uma análise junto com as questões de Covid. Esse mapa é um pouco antigo, tá? Então, ali você tem os casos. Deixa eu mudar a caneta aqui. Né? As cidades, o tamanho aqui são os casos por 100 mil habitantes, né? E você tem a criação dessas regiões de influência. Ou seja, Nova Friburgo influencia essas regiões aqui. Então, se eu tenho um hospital aqui, ele atende mais essa população indiretamente. Se eu der botar, de repente, aqui em Silva Jardim, não vai atender tanto. Ou se eu botar aqui em Cachoeira de Macacu, vai atender mais essa região. Né? Quem mora em Duas Barras, em Bom Jardim, não busca serviços aqui. Mas se você botar em Nova Friburgo, todos esses vão buscar serviços. Então, isso são informações, são dados que você coleta, analisa para gerar a informação que você quer. Né? Aqui é um exemplo desse resultado. Ou seja, então, para baixa e média complexidade, ou seja, 72 quilômetros é o deslocamento no país, média no país, para atendimento de saúde de baixa e média complexidade. Para alta complexidade, o deslocamento é de 155 quilômetros em média, no país como um todo. Né? Manaus é a cidade que atrai mais deslocamento, né? Maior deslocamento. Em média, as pessoas que buscam serviço em Manaus se deslocam 418 quilômetros. É quase Rio-São Paulo. Né? Goiânia é a cidade que mais atrai outras cidades em volta dela, né, para busca de serviços. Então, há uma outra questão ali. Então, para baixa, para alta complexidade, as informações também. Tá? Então, a partir disso, você toma uma decisão. A partir disso, se sabe aonde espacialmente. Então, você tem essas informações, mas elas são posicionadas, elas são georreferenciadas. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Não? Ok? Tudo certo. Ok, pessoal. Bom, todo mundo viu a lista, tá? Então, a gente até adiantou um pouco, é bom. A gente até para aquela semana que a gente passou. É bom que deixa mais tempo para as aulas práticas também, né, mais à frente. Então, assim, a gente fecha essa primeira parte, essa primeira unidade, que é de introdução. Agora a gente vai discutir na próxima a parte conceitual para a gente poder entrar efetivamente nas questões de processamento de dado, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque eu falei muitas coisas aqui que a gente ainda não entrou com muito detalhe, né? Em relação à escala, o mapa, a coordenada, a erros de planificação da Terra, a gente precisa entender um pouquinho isso para a gente depois entrar nos processos de aquisição e processamento, tá? E essa parte introdutória é para abrir esse conhecimento para vocês. Opa, eu posso já, ou eu, na verdade, eu devo usar informação geoespacial nos meus processos decisórios, porque ela vai me potencializar todo aquele conjunto de dados que eu tenho. Não só vou olhar ali e saber, o município tal, mas eu sei que o município tal se relaciona com outros municípios, né, em que seria melhor eu fazer uma atuação diferente nele do que de uma forma geral. Tá bom? Então, se ninguém tem mais perguntas, a gente se encontra na próxima semana. Tá? Beleza, E professor. Até a semana que vem. bom fim de semana a todos. Bom fim de semana aí. Vou colocando os vídeos lá no Moodle, tá? Então vou botar esses 4 vídeos que tem lá para botar no Moodle. Um abraço, tchau.